Hoje, vamos falar sobre a parábola dos talentos, uma das histórias mais poderosas que Jesus nos contou sobre administração, fidelidade e o segredo da multiplicação que pode transformar a sua vida financeira. A Bíblia nos conta em Mateus 25 que um homem muito rico estava prestes a fazer uma longa viagem e, antes de partir, chamou os seus servos e confiou a eles os seus bens. A um servo, ele entregou 5 talentos, que era uma quantia de dinheiro muito grande na época. A outro, entregou 2 talentos e, ao terceiro, entregou 1 talento, distribuindo a cada um conforme a sua capacidade. O homem, então, partiu para a sua viagem, deixando aqueles recursos nas mãos dos seus servos para que eles administrassem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, trabalhou com eles e ganhou outros 5, totalizando 10 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos foi diligente, negociou com sabedoria e ganhou outros 2, dobrando o que lhe fora confiado. Mas o servo, que recebeu apenas 1 talento, teve uma atitude muito diferente, pois ele foi e cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse que havia multiplicado o valor. E o seu senhor respondeu com alegria, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. O mesmo aconteceu com o que tinha 2 talentos, que também foi elogiado e convidado a participar da alegria do seu senhor. Mas então, chegou a vez do que tinha recebido 1 talento, e ele disse que teve medo, que sabia que o senhor era um homem severo, e por isso escondeu o talento na terra. O senhor então repreendeu duramente aquele servo, chamando-o de mau e negligente, e ordenou que o talento fosse tirado dele e dado ao que tinha 10, ensinando-nos que a fidelidade no pouco é a chave para a abundância. Essa parábola traz uma lição profunda e urgente para todos nós que estamos lutando com as finanças, pois ela nos mostra que o reino de Deus funciona através do princípio da multiplicação e não da estagnação. Muitas vezes, olhamos para a nossa conta bancária, para o nosso salário que parece não durar até o fim do mês, ou para as dívidas que se acumulam, e nos sentimos como aquele servo que recebeu apenas 1 talento. Nós olhamos para o pouco que temos e somos tomados por um medo paralisante, achando que não é suficiente para fazer nada, que não vale a pena investir ou que qualquer movimento pode nos levar a perder o pouco que nos resta. O talento na nossa vida hoje representa não apenas o dinheiro, mas também as oportunidades, a nossa força de trabalho, a nossa criatividade e até mesmo o tempo que Deus nos dá todos os dias para construirmos algo novo. Quando enterramos esses recursos por medo do fracasso ou por acharmos que somos incapazes, estamos bloqueando o fluxo da provisão divina. A atitude de enterrar o talento é exatamente o que fazemos quando deixamos o desespero tomar conta e paramos de procurar soluções, quando nos acomodamos com a escassez ou quando deixamos de aprender sobre como cuidar melhor do nosso dinheiro. Jesus nos ensina que Deus não espera que tenhamos a mesma quantidade que o vizinho.
ou que comecemos com milhões. Mas Ele espera que tenhamos coragem e sabedoria para fazer o melhor com o que está em nossas mãos hoje. A multiplicação não acontece por mágica. Ela acontece quando decidimos desenterrar os nossos sonhos, desenterrar a nossa vontade de trabalhar e colocar em movimento os recursos que Deus já nos deu. A repreensão ao servo que escondeu o dinheiro nos alerta que a passividade e o medo são inimigos da prosperidade e que para ver o milagre financeiro acontecer, precisamos dar o primeiro passo de fé e ação, confiando que Deus abençoará o trabalho das nossas mãos. Talvez você esteja vivendo um momento em que se identifica profundamente com o medo daquele terceiro servo, sentindo que a vida financeira é um fardo pesado demais para carregar sozinho. Você acorda todos os dias com a preocupação martelando na cabeça, pensando em como vai pagar aquele boleto que já venceu e os juros que não param de crescer. É possível que o seu nome esteja com restrições nos órgãos de proteção ao crédito, o que te causa uma vergonha profunda e fecha portas que você precisava que estivessem abertas. Você olha para a geladeira e sente um aperto no peito por não poder oferecer o melhor para a sua família. Ou talvez você tenha um negócio próprio que, por mais que você se esforce, parece que só dá prejuízo e não sobra nada para você no final do mês. Essa sensação de impotência faz com que você queira se esconder, faz com que você evite atender o telefone com medo de cobranças e te leva a acreditar na mentira de que você nunca vai sair dessa situação de aperto e humilhação. Você vê as outras pessoas prosperando, trocando de carro, reformando a casa, e se pergunta onde foi que você errou, ou por que Deus parece ter se esquecido de abençoar a sua vida financeira. O medo de perder o pouco que tem, seja o emprego instável ou a casa que ainda não está quitada, cria uma ansiedade constante que rouba o seu sono e a sua paz interior. Às vezes, a vontade é de desistir de lutar, de aceitar que a pobreza é o seu destino e simplesmente enterrar os seus sonhos de uma vida digna e abundante. Mas eu quero falar diretamente ao seu coração hoje e dizer que essa paralisia causada pelo medo não vem de Deus e que a sua história não precisa terminar com um talento enterrado na terra fria da resignação. Deus conhece cada uma das suas lutas. Ele vê cada lágrima que você derramou por causa de dinheiro. E Ele sabe exatamente o peso que você está carregando nos ombros. A sua situação atual é um capítulo difícil, mas não é o livro inteiro da sua vida. E a mesma sabedoria que capacitou os servos fiéis está disponível para você hoje. Nós temos uma promessa maravilhosa nas Escrituras, que serve como uma âncora firme para nossa alma nestes tempos de tempestade financeira. A Bíblia nos garante, em Filipenses 4,19, que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Isso não é apenas uma frase bonita para nos consolar, mas é um decreto real do Criador do Universo que se compromete a cuidar dos seus filhos. Deus não é um patrão severo que quer tirar o que você tem, como aquele servo infiel imaginou. Mas Ele é um Pai amoroso que deseja ver você prosperar e ter o suficiente para viver com dignidade e para abençoar a vida de outras pessoas. A vontade de Deus é que você tenha vida, e vida
em abundância. E isso inclui a área financeira, pois Ele sabe que precisamos de recursos para sustentar nossa família e cumprir o nosso propósito na terra. Lembre-se que a provisão de Deus muitas vezes começa pequena, como a farinha na panela da viúva, ou os 5 pães e 2 peixes que alimentaram uma multidão. Quando você entrega o pouco que tem nas mãos de Deus e decide confiar na promessa dele, o sobrenatural começa a acontecer e as portas que estavam trancadas começam a se abrir. Não duvide do amor de Deus por você, mesmo que o cenário ao seu redor pareça desolador e sem esperança neste momento. Ele é o Deus que faz caminhos no deserto e rios na terra seca, e Ele é poderoso para transformar a sua escassez em uma história de superação e multiplicação. A fidelidade de Deus não depende da crise econômica do país ou dos erros que você cometeu no passado, mas depende do caráter imutável dele. Creia que a provisão está a caminho e que Ele está capacitando você agora mesmo para sair desse vale e subir para lugares mais altos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento com um coração humilde e aberto, reconhecendo que Tu és o dono de toda a prata e de todo o ouro que existe no mundo. Senhor, eu Te peço perdão pelas vezes em que o medo paralisou a minha fé e me fez enterrar os talentos e as oportunidades que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a mentalidade de escassez e pobreza que tem dominado os meus pensamentos e me impedido de enxergar a Tua grandeza e o Teu poder de provisão. Eu rejeito a mentira de que nasci para sofrer, ou que a dívida é a minha herança, e declaro que sou filho do Rei e herdeiro das Tuas promessas de abundância e paz. Senhor, arranca do meu coração todo o medo do futuro, toda a insegurança em relação ao dia de amanhã e toda a ansiedade que me impede de dormir e de confiar no Teu cuidado paterno. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor venha quebrar todo o ciclo de miséria e de falência que tem se repetido na minha história e na história da minha família por gerações. Que o Teu poder libertador entre agora nas minhas finanças, trazendo luz onde há trevas e trazendo ordem onde há caos e confusão. Eu entrego a Ti a minha carteira de trabalho, os meus negócios, os meus projetos e cada centavo que entra na minha conta, pedindo que o Senhor santifique e multiplique esses recursos. Ajuda-me a ter a coragem dos servos fiéis para arriscar com sabedoria, para trabalhar com diligência e para não recuar diante das dificuldades que aparecem no caminho. Que eu possa ver as oportunidades onde os outros só veem crise e que eu tenha a ousadia de desenterrar os sonhos que eu havia abandonado por achar que não tinha condições de realizá-los. Derrama sobre mim uma unção de multiplicação, para que o pouco que eu tenho em mãos se transforme em muito, para a glória do Teu santo nome. Senhor Deus, eu clamo a Ti por uma sabedoria que vem do alto para administrar cada recurso que o Senhor me confia, pois reconheço que muitas vezes falhei por não saber cuidar bem do meu dinheiro. Dá-me, Pai, o discernimento necessário para diferenciar o que é um desejo passageiro do que é uma necessidade real, para que eu não desperdice o fruto do meu trabalho com coisas que não edificam. Ensina-me a ser um mordomo fiel,
a planejar os meus gastos com prudência, a poupar com inteligência e a investir no lugar certo e na hora certa. Eu peço que o Teu Espírito Santo me guie em cada decisão financeira, desde as compras mais simples no mercado até os grandes contratos e compromissos que preciso assumir. Tira de mim toda a impulsividade, toda a compulsão por compras e todo o desejo de preencher vazios emocionais com bens materiais que não trazem a verdadeira felicidade. Eu preciso da Tua orientação, Senhor, para negociar as minhas dívidas, para organizar o meu orçamento e para fazer o meu salário render até o final do mês de forma milagrosa. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa identificar onde estou errando, onde estou perdendo dinheiro e onde posso economizar para construir um futuro mais seguro para a minha família. Concede-me a disciplina necessária para dizer não quando for preciso e a paciência para esperar o tempo certo de colher os frutos do meu esforço. Que eu não seja enganado por propostas de dinheiro fácil ou por atalhos que levam à destruição, mas que eu tenha a mente de Cristo para lidar com as finanças de forma justa e equilibrada. Que a minha administração financeira seja um testemunho da Tua transformação na minha vida, mostrando que é possível viver com ordem e tranquilidade, mesmo em meio às turbulências do mundo. Deus Todo-Poderoso, eu quero prosperar do jeito certo, seguindo os Teus princípios e mantendo a integridade do meu coração diante de Ti e dos homens. Livra-me, Senhor, da ganância e do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e ajuda-me a ver a prosperidade como uma ferramenta para servir ao Teu reino e ao meu próximo. Eu peço que o Senhor abençoe o trabalho das minhas mãos, seja no escritório, na rua, na fábrica ou em casa, fazendo com que tudo o que eu tocar prospere e dê frutos abundantes. Que eu jamais precise recorrer a meios desonestos para ganhar a vida, e que a minha prosperidade não venha às custas do sofrimento ou da exploração de outras pessoas. Dá-me um coração generoso, Pai, para que, à medida que o Senhor me abençoar, eu também possa ser uma bênção na vida daqueles que precisam, contribuindo com alegria e gratidão. Eu consagro a Ti a minha fonte de renda, pedindo que o Senhor me proteja das armadilhas do inimigo e das ciladas que tentam destruir a minha reputação e o meu sustento. Que a honestidade seja a marca da minha vida profissional e financeira, e que eu possa dormir todas as noites com a consciência tranquila de quem anda nos Teus caminhos. Senhor, levanta-me como um exemplo de retidão e sucesso, para que através da minha vida outros possam ver a Tua bondade e a Tua fidelidade. Eu rejeito toda inveja e toda cobiça, e escolho me alegrar com o que o Senhor já me deu, enquanto busco o crescimento de forma legítima e abençoada. Que a Tua bênção, que enriquece e não traz dores, esteja sobre a minha casa, sobre os meus celeiros e sobre todos os meus empreendimentos. Faz de mim um canal da Tua provisão na terra, alguém em quem o Senhor pode confiar recursos, porque sabe que serão usados para o bem e para a Tua glória. Pai amado, eu apresento diante do Teu altar a montanha de dívidas que tem tirado a minha paz e roubado a alegria da minha família. Senhor, Tu sabes o quanto é angustiante dever e não ter como pagar, e Tu conheces a pressão que sinto
todos os dias com as cobranças e com a falta de recursos. Eu peço um milagre financeiro na minha vida, uma intervenção sobrenatural que me ajude a quitar cada compromisso, cada empréstimo e cada conta atrasada que tem se acumulado. Dá-me favor diante dos meus credores, para que eu consiga renegociar os valores de uma forma que caiba no meu bolso, e abre portas de emprego e de renda extra, para que eu tenha o dinheiro necessário para honrar a minha palavra. Eu clamo pela libertação total das amarras da dívida, para que eu possa viver a liberdade de quem não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Senhor, repreende o devorador que tem consumido o meu salário e impedido que o meu dinheiro renda, e estabelece um muro de proteção ao redor das minhas finanças. Eu profetizo que este tempo de escassez e de vergonha está chegando ao fim, e que um novo tempo de restauração e de bonança está começando na minha vida, através do teu poder. Ajuda-me a nunca mais voltar para a escravidão das dívidas, dando-me o autocontrole e a sabedoria para viver de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu para mim. Eu creio que o Senhor é o Deus que cancela as dívidas impagáveis e que restaura a sorte do seu povo. E por isso, eu descanso na certeza de que a solução já está a caminho. Que o meu testemunho seja de alguém que saiu do fundo do poço para um lugar de honra, e que a minha vitória financeira sirva para glorificar o teu nome diante de todos. Eu declaro sobre minha vida que a pobreza não é o meu destino final. Eu sou próspero pela graça e bondade de Deus. Eu tenho sabedoria divina para administrar cada centavo que recebo. Minha mente é de abundância e não de escassez. Eu sou um multiplicador de talentos e não alguém que enterra oportunidades. As portas de emprego e negócios se abrem para mim agora. Eu viverei livre de dívidas e serei um abençoador de vidas. A bênção do Senhor está sobre a minha casa e sobre o meu trabalho, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço por tudo o que o Senhor já está fazendo e pelo que ainda fará em minha vida financeira. Amém. Que esta oração seja o início de uma nova jornada de vitórias e de conquistas para você e para a sua família. Que a provisão sobrenatural e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estejam com você em cada passo que der a partir de agora. Se você crê nessa mudança e recebe essa palavra no seu coração, digite Amém nos comentários.